No continente africano, a diáspora africana, tu tiras a diáspora africana no mundo, a música principalmente, tu não tens música. Tu não tens música. É melodia, ritmo e harmonia. Mas tem um aspecto que o africano sofisticou de tal maneira que o hip hop recebe essa essência, que é a improvisação. A capacidade que a pessoa tem de criar no momento. Há um músico americano que se chama Duke Ellington. Ele diz que os pretos vivem na dissonância da vida. Nós aprendemos a improvisar na dissonância. E isso que uma pessoa como Charlie Parker faz ao saxofone, que é um instrumento que é só mais uma extensão dele como ser humano. Ou seja, o que você escuta num saxofonista, num baterista, num guitarrista, é apenas aqueles cânticos, ele só está a imitar, a parafrasear a voz humana. Então, um instrumento se torna na extensão dessa pessoa. Ele utiliza o instrumento para poder conectar-se com as várias dimensões que ele tem como pessoa. Isso parece simples, mas é uma coisa muito complexa. Existe honestidade, exige coragem. Mas a arte em África fez com que esse continente tivesse primeiro a independência do ponto de vista mental, filosófico, porque ser artista é isso, é você ir contra essas adversidades que a sociedade coloca. Um artista honesto, o único compromisso que ele tem é com a sua realização enquanto ser pensante, ser criador. Então, se nós tivermos uma juventude que abraça a arte africana, que do ponto de vista intelectual procura reproduzir o que o artista faz, a inovação, a criatividade, o sentido crítico, isto tudo são coisas que os artistas mais elementares, mais honestos que esse continente já produziu, sempre fizeram questão de apresentar. Se tens alguém, por exemplo, como Maria Makeba, mesmo não está na África do Sul, foi um baluarte da guerra contra o apartheid, só com uma voz. Se tens alguém como Hulk Masekela, só com um trompete, conseguia fazer com que o regime do apartheid entrasse em pano quando estivesse em pau. O Hulk Masekela fez uma coisa muito interessante nos Estados Unidos da América. Ele trouxe a voz africana no jazz afro-americano. Da mesma maneira que os irmãos afro-cubanos fizeram. Então, a partir do momento em que você é consciente do que te precede, da genialidade das pessoas que te precedem, e você sabe que não está nesse mundo para perder tempo, você tem aqui para cumprir um propósito. Eu tive que ter imagens como Rakim, Huey Newton, Malcolm X, mas isso tudo quem me levou a essas pessoas foi o hip hop. Muita gente começa a escutar hip hop com diferentes grupos. Eu, graças a Deus, o que me trouxe no hip hop foi reggae music para amar, e eu desemboquei logo no Public Enemy. Um grupo que em 1989 lançou um álbum cujo título é It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Eles eram uma nação de milhões para nos parar. Há uma música nesse álbum cujo título é By the Time I Get to Arizona. O estado de Arizona tinha criado o feriado de Martin Luther King no Rio de Janeiro. O Fábio Kennedy fez essa música que provocou uma comoção. O estado de Arizona teve que recolocar o feriado a celebrar Luther King. Fábio Kennedy teve uma homenagem espetacular que fez o Black Panther do primeiro. Quando a capa desse disco é apresentada, quando o primeiro Black Panther está a falar com o pai dele, e aparece a capa do It Takes a Nation. Aquela capa não foi uma referência gráfica, pura e simplesmente porque eles achavam que é bonita. Esse álbum do Fábio Kennedy, quando português entenderam que é Black Nationalism, nacionalismo preto, precisa escutar It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. O próprio logo do grupo é alguém que está na mira do mar. É isso que acontece com Deus velho. É isso que acontece com toda pessoa que procura mudar o status quo, com toda pessoa que luta por justiça, luta por liberdade, liberdade de consciência principalmente. Não adianta você ter uma independência como a que nós temos, quando você não consegue pensar por você próprio.
Então, a mente é a primeira coisa que a arte faz. Liberta da mente, a partir da mente você tem a capacidade de criar, a partir do momento que você cria, você muda a sua própria existência. Hoje, vocês estão aqui a dar sequência que já se começou antes. Vocês estão a criar a mesma dinâmica para que as gerações vindouras possam fazer a mesma coisa numa outra dimensão. Mas alguém teve que sofrer por vocês. A arte feita por pessoas que fizeram que nós pudéssemos estar aqui sentados não é uma arte para entretenimento. O que a Swan tinha criado uma coordenação que ele chama de edutainment. Education and entertainment. Educação e entretenimento. Você pode educar e entreter as pessoas ao mesmo tempo. E é isso que o hip hop, na sua mais elementar consciência, faz. Eu, quando falo do hip hop, estou a falar em todos os elementos que fazem parte dessa cultura. Eu gostaria muito que as pessoas, nós às vezes temos esse hábito de achar que as outras pessoas é que devem mudar a nossa vida. Mas uma sociedade é feita por variedíssimas pessoas. A partir do momento em que você tem pelo menos 18 anos de idade, você tem consciência da tua africanidade, é tua obrigação você continuar a criar essa vibração, essa dinâmica de mudança e de progressão, principalmente. Então não adianta nós termos os Mazequelas, os Bongas e os Antônio Paulinos, se nós não entendemos essa música, se nós não conseguimos introduzir essa música na nossa vida e poder fazer com que essa música tenha outra voz, tenha outras influências, tenha outro impacto do ponto de vista cultural, social e econômico. O hip hop, que a princípio era uma cultura que era chamada de moda passageira, herdou do blues, do jazz, da soul, do funk, e que completou ano passado 50 anos. É uma indústria bilionária que dos políticos, todo mundo procura tirar alguma coisa do hip hop. Eu me lembro que em 96 ou 92 havia as eleições em França. O presidente francês, candidato à presidência, Jean-Michel Mitterrand, havia um desenho dele no jornal Le Monde que estava a dizer Le Président Hip Hop, presidente hip hop. Ele a procurar atingir a juventude. Barack Obama não seria eleito presidente americano sem a comunidade hip hop. Aliás, ele é o primeiro presidente da geração hip hop. A Casa Branca nunca esteve tão aberta a jogadores de basquetebol, rappers como Common, Lil Wayne, Jay-Z. São pessoas que influenciaram até a retórica de Barack Obama. Então, o hip hop é uma força motriz nessa sociedade que nós estamos. Mas só é isso, porque é uma cultura que vem dos griots, que são autênticos conservadores da cultura, filósofos, poetas, advogados, historiadores. Né? Então, quando nós temos consciência desse legado que nos é deixado, a mediocridade para ele nunca pode ser uma opção. Para mim não é. Cada momento que eu tenho para poder conversar convosco é importante. Eu não quero que vocês pensem no que eu estou a falar. Eu quero que vocês utilizem minhas palavras, que vocês façam reflexões. Porque é isso que eu faço quando eu escuto Malcolm X, quando eu escuto Tupac, quando eu escuto Azagaia, é isso que eu faço. As mortes das pessoas não podem ser em vão. A vida das pessoas não pode ser em vão. Tem que servir para nos fazer mudar de consciência. E principalmente, conhecimento. As pessoas se preocupam muito com conhecimento. Conhecimento sem ação é só informação, não serve para nada. Conhecimento aplicado é que transforma pessoas. Se vocês pensarem em organizar uma atividade, nós estamos aqui, isso é o conhecimento aplicado. Os resultados que se fazem sentir. Mas infelizmente, não interessa quantos documentários você vê, quantos livros você faça, você escreva, você interpreta. Enquanto você não fazer disso a tua vida, tu não estás a fazer nada. É apenas masturbação intelectual. Então, mudar tendências, mudar paradigmas é difícil. Eu não gosto de coisas fáceis. E, principalmente nós aqui em Angola, há uma coisa que me faz espécie é a bajulação. As pessoas gostam de elogio fácil, desonesto, porque a nossa autoestima é tão fraca que qualquer elogio nós nem nos temos necessidade de analisar se a pessoa está certa, honestamente. Claro comigo não, nós só queremos o elogio. E a nossa classe política é um reflexo disso. Depois o que é que acontece? Temos uma sociedade em que as pessoas não têm o sentido de vida.
Tudo que vem de fora é só aceitar, é só aplicar. Nós somos bons a copiar, mas aplicamos pessimamente. O resultado é isso. Mas uma pessoa que pensa por si, a primeira coisa que deve colocar na sua cabeça é assim, por quê? Nós já nos colocamos essa questão. Então, se você está num grupo de pessoas que não te fazem você submeter as questões da tua própria existência, você precisa repensar onde você está e com quem você está rodeado. Eu espero que esse espaço que tem se criado seja uma forma de criarmos oficinas de saber, oficinas em que nós podemos conversar e crescer. As pessoas não devem ter receio de exprimir aquilo que pensam, que sentem. Não há nenhum conhecimento que começa sem a pergunta. A pergunta é a primeira questão. É mais importante a pergunta do que a resposta. Isso é filosófico. Aliás, a filosofia é a mãe de todo o conhecimento. O hip-hop, os rappers, MCs, DJs. Um rapper não é diferente de um cientista. O que é que um cientista faz? Vai para o campo, colhe dados, vai no laboratório, faz comparações e chega a uma conclusão. Não é diferente do MC faz, por exemplo. Ele faz uma radiografia de coisas. Você pode no seu angolano só ouvir a música do Cajolo Urbano ou do Kei da Manhã, você vai saber exatamente como é que a sociedade angolana é estratificada. Para você poder fazer isso, tem que ter sentido crítico, tem que ter capacidade de análise, de dissertar e poder atingir as pessoas com as suas palavras. É uma grande responsabilidade. A arte liberta as pessoas. A arte acorda as pessoas. É por isso que os políticos não gostam dos artistas. Ser artista é você entrar para dentro de ti próprio e tirar o que você tem de mais puro. Há um professor americano que diz que é mais fácil você enviar alguém para um campo de batalha do que pedir para uma pessoa extrair o que lhe vai na consciência. Nós às vezes temos medo dos nossos próprios pensamentos. Você nunca pode fugir de ti próprio. Pode até fugir das outras pessoas, mas da tua consciência você nunca vai fugir. É por isso que as pessoas sempre dizem, se você está de consciência limpa, quer dizer, se você está em paz contigo próprio. Então, os artistas, eles quando estão a criar, é isso que eles querem criar. Capacidade de fazer com que as pessoas se transformem, cresçam, se tornem melhores. Obrigado.